mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana, da Lagoinha de Braga, mas hoje eu falo com você, sabe de onde? Aqui da cidade de Guimarães, do belo Jardim do Castelo, Passos do Duque. Então é daqui que eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus. Está aqui em Romanos, capítulo 4. Então abra aí a sua Bíblia comigo, Romanos, capítulo 4, e nós vamos ler dos versos 18 até o 21. E a mensagem que eu gostaria de compartilhar é uma mensagem de encorajamento. E o tema da nossa mensagem hoje é creia, mesmo contra toda esperança. Então, Romanos 4, do 18 ao 21, diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Igreja, essa lição aqui fica para a gente de encorajamento. Abraão é o nosso modelo de fé, ele é o pai da fé. E aqui nós vamos aprender a crer mesmo contra toda esperança, ainda que toda circunstância ao nosso redor nos diga que não. O meu corpo está velho, o ventre da minha mulher já está sem vigor e ainda por cima ela é estéril. Mas Deus está dizendo, você vai ser pai de nações. E queridos, nós servimos a um Deus para o qual não existe impossíveis. Então, mesmo que tudo ao nosso redor diga não, a palavra de Deus vai se cumprir. E Deus não é apenas fiel para cumprir a sua palavra, mas Ele é poderoso para fazer com que a sua palavra se cumpra. Existe, queridos, uma fábula, a fábula do vendedor de sapatos, que diz que era ali uma fábrica e ela pegou 2 ali dos seus vendedores e enviou para a Índia. E quando aqueles 2 vendedores chegaram ali, começaram a observar o tempo e enviaram os seus relatórios para o patrão. O primeiro relatório chegou assim, um relatório negativo, um relatório pessimista, e dizia: olha, aqui não dá para abrir essa fábrica, porque ninguém nesse local usa sapatos. Então, ou seja, não há demanda, não há necessidade, de ter aqui sapato, porque ninguém usa. Mas, em contrapartida, o segundo relatório, queridos, chegou um relatório assim, super animado, um relatório cheio assim de entusiasmo. E esse segundo relatório dizia: olha, vamos abrir não só uma fábrica de sapatos aqui, mas diversas, porque ninguém nesse lugar usa sapato. Logo, a demanda será muito grande. Queridos, o que eu estou querendo dizer para você? O relatório era o mesmo, ninguém usa sapato. Mas a forma como que cada um observou, a forma como que cada um, queridos, lidou, a forma como lidou com aquela situação, a forma como que cada um ali saiu daquela situação, daquele fato, foi diferente. O relatório era o mesmo, ninguém usa sapato, mas a forma com que cada um solucionou aquele fato, como que cada um passou por aquela circunstância, foi diferente. Um olhou e interpretou de forma pessimista, o outro olhou e interpretou de forma ali, então, otimista. Mas o que acontece comigo e com você que somos cristãos, que somos filhos de Deus? Nós interpretamos, queridos, com os olhos da fé. Nós olhamos e dizemos, a circunstância pode ser adversa, a circunstância pode dizer que não, mas se Deus disse que sim, o que Deus disse é o que vai se cumprir. É por isso que eu e você caminhamos por fé e não por vista. E foi assim ou não foi que aconteceu no episódio onde Moisés envia alguns espias para espiar a terra que Deus havia prometido dar para ali, então, o povo de Israel, para o seu povo.
Nós vemos que alguns espias voltam com um relatório negativo. Nessa terra, queridos, tem gigante. Nessa terra tem pessoas, tem outros povos. E eles são mais fortes que nós. Eles vão nos devorar. Porém, 2 espias voltam com um relatório de fé. A terra é excelente, a terra mana leite e mel. Existem sim gigantes naquela terra, mas nós os devoraremos como pães. Eu e você devemos ter, queridos, essa interpretação da realidade, uma interpretação pela fé. O nosso foco não está nas circunstâncias, o nosso foco está na promessa que Deus tem para cada um de nós. Deus mandou? Deus disse que vai acontecer? Então assim será. Eu e você não precisamos nos preocupar como isso vai acontecer, como isso vai se concretizar. O Senhor não vai ficar aqui discutindo comigo e com você os obstáculos. O Senhor não vai ficar aqui discutindo comigo e com você as dificuldades. Ele vai falar, coloca os teus olhos em mim e da forma como eu te disse, assim acontecerá. Mas isso não quer dizer que do tempo em que eu prometi até o tempo em que a promessa vai se concretizar, não quer dizer que não tem aflição, não quer dizer que não tem dificuldade, mas quer dizer que vai acontecer. Aguarde porque vai acontecer. Haverá lutas, haverá ali um caminho a percorrer, mas com certeza o que eu disse vai se cumprir exatamente da forma como eu disse. É assim que nós devemos nos comportar, queridos, em relação às promessas do Senhor, com fé, a despeito de qualquer circunstância. Então, olhando para esse texto aqui, eu pego então o primeiro ponto, verso 18 e 19. Abraão creu, mesmo contra toda esperança. Queridos, o versículo 18 aqui e essa parte que nós lemos, diz que ele já tinha cerca de 100 anos. Então você imagina, ele olha ali para o seu corpo, o corpo já envelhecido, ele olha para sua mulher Sara, quase ali, ele já estava com cerca de 90 anos, o seu ventre sem vigor. Mas mesmo assim, queridos, Abraão creu, ele creu mesmo contra toda esperança. Ao invés de desistir, ao invés de retroceder, ao invés de desanimar, diz a Bíblia que Abraão confiou, Abraão creu. Diz aqui que ele deu glórias a Deus. E por isso, queridos, as promessas de Deus se concretizaram na vida dele. E sabe por que ele confiou? Sabe por que, queridos, ele creu? Porque ele sabia que aquele que prometeu é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Ele é fiel para cumprir toda a promessa que ele faz. Se você vê do capítulo 12 de Gênesis, até aqui o capítulo, queridos, onde vai passando ali 12, o chamado de Abraão, depois toda aquela questão, Agar, Ismael, ali ele já tinha 86 anos, e aí o tempo vai passando, e quando você chega em Gênesis 17, o Senhor ali, vai falar com ele novamente sobre um filho, e Abraão vai dizer para ele, mas eu já sou um homem de quase 100 anos, mas o Senhor fala para ele, eu vou cumprir exatamente o que eu disse que vou cumprir na sua vida. Ou seja, querido, cerca ali de 25 anos se passaram entre o momento em que Deus fez o chamado para Abraão sair da sua casa e então ali até o tempo em que Abraão foi ali realmente ser o pai de Isaac, até o tempo em que nasceu o filho da promessa. Nós sabemos que Isaac nasceu, Abraão estava com 100 anos. Então houve tempo de espera, houve obstáculo, houve, queridos, problemas, houve aflições, sim, mas acima de todas essas adversidades estava o Deus em quem Abraão cria, estava o Deus a quem Abraão servia e confiava, e foi exatamente isso que fez toda a diferença na vida de Abraão. Não foi a fé de Abraão que fez a diferença, mas o Deus em quem Abraão cria. E é isso, queridos, o Deus em que eu e você depositamos a nossa confiança é um Deus todo-poderoso, para quem não existe impossíveis. E aí vem o verso 19 e diz o seguinte, ele não enfraqueceu na fé. Queridos, isso é tão maravilhoso, porque às vezes tem gente que com um mês já está aí desanimado. Um ano já está desanimado. E olha quantos anos Abraão esperou. E diz a Bíblia que ele não enfraqueceu na sua fé. Eu e você precisamos esperar com paciência no Senhor. E eu deixo uma pergunta para você. Você tem crido, meu irmão? Você tem crido, minha irmã? Mesmo quando tudo à sua volta diz que não?
Tem uma música que diz assim: quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. E a música vai continuando e diz: a tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Nesses momentos de espera, nesses momentos em que a tua fé tentar vacilar, ore, dobre os seus joelhos e fala: Senhor, me fortalece porque eu não estou aguentando esperar, mas eu sei que vai se cumprir. A destra dele está te sustentando e vai te fazer prevalecer. Mas a segunda coisa que eu vejo aqui, nesse trecho que nós lemos, queridos, é o segundo ponto. Ele não duvidou por incredulidade. Tem um pastor chamado Augustus Nicodemos, e ele diz, queridos, que, por exemplo, não dá para ser cristão e não crer em milagres. Você pode ser um budista, diz ele, e não acreditar em milagres, porque o budismo é uma filosofia de vida. Você não tem que acreditar em uma intervenção sobrenatural. Mas, queridos, eu e você somos cristãos e a nossa fé, nós olhamos para o nosso Deus e vemos que o Deus, ele interveio e já interveio e intervém na história humana. Nós cremos no sobrenatural de Deus, que Deus, ele cria todas as coisas a partir do nada, ele traz à existência aquilo que não existe. Nós cremos num Deus que ressuscita os mortos, num Deus que faz coxo andar, cego ver, surdo ouvir, mudo falar. Então, a nossa fé, queridos, é uma fé que crê em milagres, que crê no sobrenatural de Deus. Então, eu e você precisamos crer, nós precisamos crer ali sem duvidar. Nós precisamos, queridos, não duvidar por incredulidade como fez Abraão. Abraão não colocou a sua fé em alguma coisa, Abraão não colocou a sua fé em alguém, Abraão depositou a sua confiança e a sua fé no Deus vivo e verdadeiro, que pode operar todas as coisas, para quem não existe impossíveis. E quando nós olhamos aqui esse duvidar por incredulidade, eu te pergunto, o que é incredulidade? Incredulidade é, queridos, o oposto da fé. Eu não estou falando que você às vezes não pode enfraquecer na sua fé. Não estou falando que você, queridos, não pode vacilar assim na sua fé. Abraão teve alguns deslizes. Basta olhar para o exemplo aqui, de Agar e Ismael naquela passagem. Mas Abraão, ainda que tenha vacilado, ainda que tenha fraquejado, Abraão nunca duvidou por incredulidade. Ou seja, Abraão nunca virou as costas para esse Deus. E aí, quando você se sentir fraco na sua fé, fala: Senhor, a minha fé está fraca, derrama sobre mim porção dobrada de fé. Eu preciso que o Senhor me fortaleça na caminhada. Nós olhamos aqui então isso, queridos, e vemos que não duvidar por incredulidade é que a nossa fé não pode chegar a uma nulidade a ponto de nós negarmos a Deus, a ponto de nós darmos as costas para Ele, a ponto de nós apostatarmos da fé. Quando você vai lá comigo em Números, abre comigo Números aí, capítulo 13, versos 31 e 32. Diz assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Queridos, qual foi o problema desse pessoal que voltou, desses espias que voltaram com um relatório negativo? Nós vemos que os incrédulos, eles não creem nas promessas de Deus. Deus disse: eu vou entregar a terra. Não importa se na terra tem gigante, não importa se na terra tem desafio. Se Deus falou que vai entregar, vai entregar. Mas esse povo olhou para a dificuldade. Sabe qual foi o problema? Eles olharam para o homem. Pastora, como assim? Olha o que eles dizem: eles são mais fortes do que nós. Eles olharam de homem para homem, e quando viram aqueles gigantes, e quando observaram que eles eram fortes, olharam para eles se compararam. Eles disseram: eles são mais fortes. Eles apenas contaram
com a força deles, eles apenas contaram com o braço deles. Esqueceram de que quem pelejava por eles era o Senhor, que era o Senhor, o Rei dos exércitos, o Senhor dos senhores, era Ele poderoso em batalhas e era Ele quem ia garantir a vitória. Eles oraram de homem para homem e por isso, queridos, ali não creram nas promessas de Deus e apresentaram esse relatório negativo. Nós não podemos contra eles. Essa terra vai nos devorar. Mas nós precisamos, queridos, nós que cremos, os crentes no Senhor, precisamos entender que o Senhor é quem peleja as nossas batalhas. Por isso que a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Lembre-se, queridos, ainda que um exército acampe ao seu redor e você seja um, se o Senhor está com você, você e o Senhor são a maioria. Pode vir 100, pode vir 200 contra você. Se o Senhor está com você, queridos, vocês são a maioria. E agindo Deus que está com você, ninguém impedirá. A vitória está garantida, a vitória é sua. Mas então eu chego aqui num terceiro ponto. Eu chego aqui no terceiro ponto, que é o verso 21, que diz aqui, queridos, que Abraão, então, ele estava plenamente convencido. Convencido de quê? De que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Sabe o que me salta aos olhos? Nesse versículo 21, Abraão estava plenamente convencido. Por que Abraão estava plenamente convencido? Porque ele sabia quem Deus era. E quando nós sabemos quem Deus é, nós descansamos nesse Deus em quem confiamos. Queridos, esse verso aqui me chama a atenção também, porque ele usa a palavra poderoso. Quando eu vejo aqui vários trechos na Bíblia, a gente liga a promessa de Deus, cumprimento da promessa de Deus à sua fidelidade. Deus é fiel, Deus é fiel. Então sempre a gente fala, Deus é fiel para cumprir, Deus é fiel para cumprir. E aí esse poderoso, ele veio muito forte assim ao meu coração, por quê? Porque, queridos, eu e você podemos ser fiéis à nossa família, ser fiéis ao nosso melhor amigo e podemos ter realmente a boa vontade de cumprir com eles algo que prometemos para eles. Mas talvez por circunstâncias alheias à nossa vontade, a gente não consiga cumprir, ainda que queiramos, cumprir aquilo que programamos. Mas Deus não é pego de surpresa, não existe circunstância que pega Deus ali de calças curtas, não tem. Então Deus não apenas é fiel para cumprir o que Ele falou, mas Ele é poderoso para garantir aquilo que Ele falou, porque Ele está acima de qualquer circunstância, Ele está acima de qualquer adversidade, Ele está acima de qualquer coisa que apareça no meio do nosso caminho. Quando Ele prometeu, quando Ele disse que cumpria, Ele já sabia o que viria pela frente, então Deus já está preparado para tudo. Então guarda isso no seu coração. Ele não é apenas fiel, mas poderoso para fazer com que aquilo que Ele disse aconteça exatamente como Ele disse que aconteceria. E isso, queridos, é tão tremendo. É por isso que Josué e Caleb chegam com esse relatório que chegam, animado, dizendo, olha, a terra é excelente, a terra mana leite e mel. Tem gigante? Tem. Tem lá outros povos? Tem. Mas nós é que vamos devorar aquele povo. Abre aí comigo para você vibrar em Números 14, versos 7 e 9. 14, 7 e 9 diz assim. E disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, aonde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pães. Queridos, eles sabiam, então isso é, queridos, o coração dos filhos de Deus, isso é o coração do crente. Ele confia, ele crê nas promessas porque ele sabe quem Deus é. Ele tem convicção de que não existe nada impossível para esse Deus.
E ao olhar essa parte aqui, eu fico assim tão maravilhada com as palavras de Josué e Caleb. E ele nos ensina algo: aqueles que creem no Senhor, eles colocam o medo de lado. Olha só, não temam, porque o Senhor está conosco. Eles não têm proteção nenhuma, mas o Senhor está conosco. Ou seja, em outras palavras, a vitória é nossa. E ele chega e fala assim: nós vamos devorá-los como pão. E outras fortes, nós e Deus somos muito mais fortes. O relatório ali negativo diz que eles são fortes, pois nós somos muito mais fortes, porque é o Senhor quem vai conosco. E eu gosto da forma como ele coloca, porque ele fala assim: se o Senhor for conosco, Ele nos dará essa terra. Josué e Caleb não fala que eles conquistarão a terra, ele fala: se o Senhor for conosco, Ele nos dará essa terra. Ele nos dá uma lição aqui, queridos, de dependência do Senhor. Se Deus nos fizer entrar, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai conosco, ou seja, Ele é a proteção, Ele é a garantia da vitória. Queridos, vibre aí comigo, porque isso é tão maravilhoso. Talvez você esteja numa situação onde você está olhando para os lados e não vê saída. Queridos, a saída vai vir. A saída vai vir, porque Deus está com você. Então pode demorar alguns dias, pode demorar, queridos, aí alguns meses, alguns anos, mas aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Porque Ele é, a presença dEle é a garantia da nossa vitória. A presença dEle conosco é a garantia da nossa vitória. Então, enquanto o incrédulo coloca ali os seus olhos no homem, ele olha para o homem e pensa: não vai dar, porque eu estou medindo força com força. Eu estou vendo as minhas limitações, eu estou vendo as impossibilidades diante de mim. Então o incrédulo não crê, porque ele está com os olhos no homem. Mas, queridos, o crente crê, porque os olhos dele estão no Senhor, para quem tudo é possível. Queridos, essa semana eu tive assim uma alegria tão grande. Eu já estou em missões aí há quase 16 anos. E a Bíblia fala que enquanto a gente cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas. E quando eu vou ao Brasil, a minha família ali me escuta, pede oração, né? Eu tenho já algumas irmãs minhas que já foram à igreja comigo, já oraram entregando a vida para Jesus, mas parece que não firma, né? Mas essa semana, queridos, para a honra e glória do Senhor, começou ali um GC na casa da minha irmã. E eu fiquei olhando como o Senhor, queridos, Ele é fiel, como o Senhor, queridos, ama ali a minha irmã, que abriu ali um pequeno grupo, uma igreja está nascendo dentro da casa da minha irmã. Se a minha irmã não está indo, Deus está indo ali alcançá-la dentro da casa dela. E está nascendo uma lagoinha ali no sul de Minas. Você que é de Alfenas, daqui uns dias teremos uma lagoinha aí para glorificar o nome do Senhor nessa cidade. Então, querido, você está orando por um parente, esse parente não se converte, você está orando pelos seus filhos, creia, mesmo quando tudo diz que não, porque o Senhor é fiel para cumprir na nossa vida tudo aquilo que Ele disse que cumpriria. Crer, a despeito de toda circunstância, crer contra toda esperança é passo de fé, e a nossa fé agrada ao Senhor. Mas sem fé é impossível agradarmos o Senhor. Quando nós, queridos, cremos, quando nós vivemos pela fé, nós desfrutamos das bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Deus é aquele que protege, Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que peleja, Deus é aquele que faz, Deus é aquele que vai junto, Deus é aquele que garante a nossa vitória, Deus é aquele que opera milagres. E eu te pergunto, qual é o milagre que você tem buscado no Senhor? Qual é o milagre que você precisa para a sua vida? Deus pode fazer. Creia, mesmo quando todo o diagnóstico médico te fala que não. Creia, mesmo quando toda a situação financeira diz que não. Deus pode operar esse milagre na sua vida. Ou talvez, queridos, uma outra pergunta. Qual é a promessa que você está esperando se cumprir na sua vida? Persevere, persista. Está fraco na fé? Ore ao Senhor, porque em breve essa promessa vai se cumprir. Para você ver quantos anos Abraão esperou. Mas aos 100 anos, queridos, aos 100 anos, o Senhor novamente aparece ali para ele. Está lá no capítulo 17 de Gênesis, verso 17. Capítulo 17, verso 17. Eu já sou um homem de 100 anos.
E a Bíblia diz que com 100 anos, Isaac nasceu. Queridos, presta atenção. Abraão estava prestes a viver ali o cumprimento das promessas na sua vida. Você imaginou se Abraão tivesse desistido ali com 100 anos? Ele estava há pouco tempo do cumprimento, de pegar nos braços o filho da promessa. Então talvez a promessa esteja um passo para se cumprir na sua vida. Não desista, persevere, creia, mesmo contra toda a esperança, porque o Senhor, se Ele liberou essa palavra para a sua vida, ela vai se cumprir, hoje ou amanhã, mas ela vai se cumprir. Que Deus te abençoe, que essa mensagem possa te encorajar. Essa mensagem não é apenas para hoje, ela é para todos os dias da nossa vida. Creia, mesmo quando tudo diz que não. Creia, mesmo contra toda a esperança. Qualquer dia de dificuldade, qualquer dia mal que você tiver, eu te convido a crer. O Senhor jamais nos decepciona. Está com você? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, que, Senhor, nos encoraja, às vezes nos disciplina, às vezes nos exorta, mas nos traz também essas mensagens de encorajamento, de esperança. Muito obrigada, Senhor, que nos dias mais difíceis da nossa fé, a Tua destra poderosa possa nos sustentar. Guarda a irmã que possa estar passando hoje por uma situação difícil. Eu coloco a vida dela nas Tuas mãos, que o Senhor o sustente, que o Senhor guarde, que o Senhor fortaleça nesse tempo e que essa pessoa jamais desista, para que as promessas, Senhor, possam se cumprir na vida deles, em nome de Jesus, Pai. Que nesse dia o ânimo dessa pessoa seja renovado, que seja derramado sobre ela porção dobrada de fé. Toma, Pai, essa pessoa que me assiste nas Tuas mãos, coloca no Teu colo, Pai, e ajuda a caminhar mais 1 milha, mais 2 milhas, para que ela possa viver tudo que o Senhor tem preparado para que ela possa viver. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, queridos, pela sua presença. Deus te abençoe e até a semana que vem.